Olá pessoal, meu nome é Leandro Nascimento de Santana Pina. Essa é a aula de regência do curso de Licenciatura em Matemática da componente curricular, estágio supervisionado 3, com as docentes Ana Paula e Alexandre Lopo. A nossa supervisora é Sueli dos Prazeres. Nesta aula, falarei sobre a influência dos parâmetros no gráfico da função cosseno. Vimos como fazer o círculo trigonométrico. Para fazer o círculo, devemos construir sobre o eixo das coordenadas cartesianas. Cosseno em O, ele pertence a um raio unitário e seus quadrantes, 4 quadrantes. Então, aqui tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O raio é 1, certo? Uma unidade. Os quadrantes do círculo trigonométrico. Quando dividimos o círculo em 4 quadrantes iguais, temos os 4 quadrantes que o constituem. De 0 até 90 graus, primeiro quadrante, de 90 a 180, segundo quadrante, de 180 a 270, terceiro quadrante, e de 270 até 360, o quarto quadrante, certo? Existe também os sinais do círculo trigonométrico. O seno tem sinal positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto quadrante. O cosseno positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro quadrante. Já a tangente é a operação entre seno e cosseno. Nós fizemos mais com mais dá mais. Meu quadrante da tangente é positivo. Mais com menos é menos. Segundo quadrante da tangente é negativo. Menos com menos é mais. Segundo terceiro quadrante da tangente é positivo. E menos com mais é menos. Quarto quadrante da tangente é negativo. O círculo trigonométrico, também chamado de círculo ou circunferência trigonométrica, é uma representação gráfica que auxilia no cálculo das razões trigonométricas. Temos aqui o raio de uma unidade. No sentido positivo, temos sentido anti-horário, que é π sobre 2. No sentido negativo, temos menos π sobre 2 no sentido horário. De acordo com a simetria do círculo, temos que o eixo vertical corresponde ao seno e o horizontal ao cosseno. Cada ponto dele está associado aos valores dos ângulos. E os radianos do círculo trigonométrico são representados dessa forma, né? Temos aqui 0 graus, aqui 90 graus pode ser em radianos π sobre 2, 180 graus em radianos é π, 370 graus em radiano é 3π sobre 2 e 360 graus em radiano é 2π. Vamos agora ver no GeoGebra algumas implicações dessa questão. Função cosseno, influência das alterações do gráfico no comportamento da função. Nessa atividade, exploramos a influência dos parâmetros A, B, C e D da função f de x no componente do gráfico. Nessa atividade, fazemos alteração no gráfico e vemos qual a influência na equação. Então, a gente tem aqui a questão da influência, fazemos algumas alterações no gráfico e vemos a influência na equação. Questão 1. Influência na função, na equação da função a partir do movimento do gráfico. Movimente o ponto A, uma unidade para cima, o que acontece com a equação? Então, vamos movimentar aqui o ponto A, uma unidade acima, movimentamos. O que vai acontecer? Como o gráfico é dado uma unidade para cima, é somar uma unidade ficando f de x igual a cosseno de x mais 1. Como o gráfico é dado uma unidade para cima, ele subtraiu a unidade ficando f de x cosseno de x menos 1. Como o gráfico é dado uma unidade para cima, então somou uma unidade ficando f de x igual a cosseno de x mais 1. No caso, como o gráfico é dado uma unidade para cima, então somou uma unidade ficando f de x igual a cosseno de x mais 1. Essa seria a opção, a gente vê aqui bem claramente que fica f de x igual a cosseno de x mais 1. Agora, movimente o ponto A 2 unidades para cima, colocando em 0 e menos 1. O que acontece com a equação? Então, ele pede para movimentar 2 unidades acima, colocando em 0 e menos 1 e 1. Colocando em 0 e menos 1. Duas unidades para baixo. Nesse caso, 2 unidades para baixo, colocando em 0 e menos 1.
O que acontece com a equação? No caso, como o gráfico é dado uma unidade para baixo a partir da origem, então subtrai a unidade ficando f de x igual a cosseno de x mais 1. Letra B. Como o gráfico é dado uma unidade para cima a partir da origem, então somou-se a unidade ficando f de x igual a cosseno de x menos 1. Como o gráfico é dado uma unidade para baixo a partir da origem, então subtrai a unidade ficando f de x igual a cosseno de x menos 1. No caso, o que aconteceu foi o gráfico é dado uma unidade para cima a partir da origem, então somou-se a unidade ficando f de x igual a cosseno de x menos 1, certo? Fica igual a cosseno de x menos 1. Bote ponto A para menos π sobre 2 igual a zero e altere o ponto B a unidade para cima. O que acontece com o gráfico sobre a equação? Alterar o ponto A, botar o ponto A para menos π sobre 2. Aqui a gente tem π sobre 2 e zero. O que acontece com o gráfico? E altere o ponto B para cima. O que acontece com o gráfico e sua equação? Vamos alterar o ponto B aqui para cima. Alterei de novo. A equação muda para f de x igual a 2 cosseno de x, treinado no sentido vertical, ou muda a amplitude. No caso, a equação muda e f de x igual a 2x cosseno de x e também muda a sua amplitude, certo? Quarto, deixe o ponto A no mesmo ponto, altere o ponto B para o ponto de coordenadas π sobre 2 e menos 2. O que acontece com o gráfico e com a sua equação? Altere o ponto B para π sobre 2 menos 2. Vamos alterar o ponto B aqui para π sobre 2 e 2. Está aqui. π sobre 2 e menos 2. Menos 2 aqui embaixo. O que acontece com o gráfico e sua equação? A equação muda para f de x igual a menos 2 cosseno de x, translada no sentido vertical, muda a amplitude e inverte a relação com o eixo x, ou a equação muda f de x igual a menos cosseno de x menos 2. No caso, a equação muda para f de x igual a menos 2 cosseno de x e também muda a sua amplitude e inverte em relação ao eixo x. Se a gente observar aqui bem, ele estava aqui no B, veio para cá para menos 2, então inverte a sua relação com o eixo x, certo? Questão 5. Deixa o ponto B em 2π e 1. Ponto B, 2π e 1. Ponto B, 2π e 1. Vamos ver aqui 2π, 2π e 1. 1 aqui embaixo. Altere a posição do ponto A para π sobre 2 e 0. Ah, é π sobre 2. Deixa o ponto B em π sobre 2 e 1. π sobre 2 e 1. E o ponto A, π sobre 2 e 0. π sobre 2 e 0, no caso. Π sobre 2 e 0. O ponto B vai se movimentar, não se preocupe. Certo, o ponto B vai se movimentar. Se a gente colocar aqui realmente π sobre 2, o ponto B vai se movimentar. O que acontece com o gráfico e sua equação? Translado no sentido horizontal para a direita, translado no sentido vertical, muda a amplitude, a equação muda para f de x igual a cosseno de x menos π sobre 2, ou a equação muda para f de x igual a cosseno de x π sobre 2. No caso, translado no sentido horizontal para a direita, mudou para a direita, como a gente viu, e também muda para f de x igual a cosseno de x menos π sobre 2. São essas duas opções aqui. Questão 6. Deixa o ponto B em π sobre 2 e 1. Ponto B em π sobre 2 e 1 aqui. Altere a posição do ponto A para menos π sobre 2 e 0. O ponto A para menos π sobre 2 e 0. O ponto B vai se movimentar, não se preocupe. O que acontece com o gráfico e sua equação?
translado no sentido horizontal para a esquerda, translado no sentido vertical, muda a amplitude, a equação muda para f de x igual a cosseno de x menos π sobre 2, ou a equação muda para f de x igual a cosseno de x mais π sobre 2. Nesse caso aqui, ela translada no sentido horizontal para a esquerda, mudou para a esquerda, como a gente viu, e a equação mudou para f de x igual a cosseno de x mais π sobre 2, certo? Questão 7. Deixa o ponto B em 0 e 1, ponto B em 0 e 1, já está aqui, as coordenadas. E o ponto A em menos π sobre 2 e 0. Ponto A em menos π sobre 2 e 0, já está aqui. Mude o controle deslizante para 1π. O que acontece com o gráfico e sua equação? Então, a gente vai mudar aqui o controle deslizante para 1π. Mudei. O que foi que aconteceu? Observe como estava. Botei aqui em 1π. Translador no sentido vertical, horizontal para a esquerda. Translador no sentido vertical. O gráfico comprime, a equação muda para f de x igual a cosseno de x 2x, ou a equação muda para f de x igual a cosseno de x sobre 2. No caso, o gráfico comprimiu e também mudou para f de x igual a cosseno de 2x, certo? São essas duas opções. E por último, deixa o ponto B em 0 e 1. Ponto B em 0 e 1. E o ponto A em menos 2, em menos π sobre 2 e 0. Já está aqui em menos, ponto A em menos π sobre 2 e 0. Ele vai se mover aqui. Mude o controle deslizante para 1. O que acontece com o gráfico e sua equação? Opa. Mude o controle deslizante para 3π. O que acontece com o gráfico e sua equação? Vou mudar aqui para 3π. Aqui 3π. Observe o que aconteceu com o gráfico e sua equação. A equação está sendo representada aqui em cima e o gráfico aqui embaixo. No caso, translado no sentido horizontal para a esquerda, translado no sentido vertical, o gráfico estica, a equação muda para f de x igual a cosseno de 2x, ou a equação muda para f de x igual a cosseno de 2 sobre 3x. No caso, o gráfico esticou, como a gente viu, e também a equação mudou para f de x igual a cosseno de 2 terços de x. Tem mais 3 perguntas aqui sobre as influências do movimento no gráfico em relação ao domínio, imagem e período da função. Altere a posição do ponto A. O que acontece com o domínio, imagem e o período da função? Se a gente alterar aqui o ponto A, e observar o período, imagem e o domínio da função. O que acontece com os mesmos? Vamos ver aqui. No caso, letra A. Se o movimento for na vertical, muda o conjunto imagem, mas o domínio e o período não. Correto. Letra B não é. Se o movimento for na horizontal, muda o conjunto imagem, domínio e período. Letra C, independente do movimento, muda o período e o conjunto imagem da função. Letra D, não acontece nada com domínio, imagem e período. No caso, se a gente mudar na vertical, muda o conjunto imagem, mas o domínio e o período não mudam. Certo? Segundo, altere a posição do ponto B. O que acontece com o domínio, imagem e período da função? Aqui a gente tem o ponto B. Se a gente alterá-lo, se o movimento for na vertical, muda o conjunto imagem, mas o domínio e o período não. Se o movimento for na horizontal, muda o conjunto imagem, domínio e período. Independente do movimento, muda período e conjunto imagem da função. Não acontece nada com domínio, imagem e período. No caso, se o movimento for na vertical, muda o conjunto imagem, o domínio e o período também não. Mas o domínio e período não. Por último, altere a posição do valor do controle deslizante. O que acontece com o domínio, imagem e período da função? Vamos aqui mudar o valor do controle deslizante. Observe o que acontece com o período, imagem e o domínio da função. Muda o período, mas o domínio, o conjunto imagem não.
Muda tudo, muda período e conjunto imagem da função, não acontece nada com domínio, imagem e período. No caso, muda o período, mas o domínio e o conjunto imagem não mudam, certo? Bom, pessoal, aqui estão as nossas referências. Essa foi a nossa aula. Até a próxima.